E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a verdade sobre o mercado digital. Muito trabalho duro foi utilizado para aqueles que chegaram lá, né? Eu quero que fique muito claro hoje para que existe trabalho duro, trabalho bem orientado para se chegar e como que você pode se organizar internamente, fazer o seu trabalho interno para fazer também esse tipo de trabalho duro que nós vamos falar aqui, beleza? Você já viu então aquele dono que está buscando fazer um negócio escalar, aquela pessoa que está totalmente engajada, né, que você vê que realmente é um empreendedor, o empreendedor ele tem essa característica, né, de muitas vezes as pessoas acham que as coisas não vão dar certo, mas ele vai lá e persiste, e ele vai lá e consegue ter o resultado, ele consegue conseguir fazer um negócio do qual ele consegue tirar o sustento da vida dele através disso, né? É um ponto, empreender, criar, transformar pessoas, né? Ajudar a transformar pessoas, não, gerar transformação, trazer essa oportunidade no digital, de gerar transformação, de poder ajudar pessoas a crescerem, treinar colaboradores, né? Dar oportunidade de crescimento para as pessoas. É uma área muito, muito útil, é uma coisa que ajuda muito as pessoas, né? E um ponto que eu quero trazer para você é que tem muitas pessoas que estão ainda frustradas por um negócio não estar funcionando como ela gostaria, mas ao mesmo tempo essas pessoas não estão empregando a quantidade de resultado e de empenho que é necessário para fazer acontecer, como esse exemplo que eu dei, daquela pessoa que você olha e fala, putz, o cara conseguiu tirar um negócio do 0 até o 1 ali, 2, 3, né, 2, 4, multiplicar ali o negócio escalável, de olhar que a pessoa quer o resultado, mas quer fazer, mas parece que esse resultado custa a vir, né? Então é importante dizer que muitas vezes a pessoa até está bem intencionada, mas muitas pessoas, elas sem perceber, acabam caindo numa armadilha, numa mentira de algumas coisas que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, ok? Você alguma vez já caiu numa armadilha de métodos fáceis, de prática, de jeito simples, de que existe um roteiro, de que existe uma forma mais rápida de a coisa acontecer? Você já tentou resolver um problema, né, no teu dia a dia ali, utilizando um atalho, uma coisa simples, uma coisa que parecia, ou tentou resolver um problema do seu negócio comprando aquele curso que dava aquela sensação ótima na hora que você comprava, mas na hora de implementar parece que a promessa foi boa demais para ser verdade, ou até existe copy que fala disso, né, explicitamente, olha, isso aqui parece ser bom demais para ser verdade, né? Já aconteceu isso com você, de ter esse tipo de linha? E é isso que eu quero dizer, que existe uma verdade por trás do crescimento no mercado digital, das pessoas que chegam lá, que é muito diferente dessas promessas que prometem fazer a coisa rápido e que vai ativar, sem perceber, um padrão invisível, uma sabotagem interna que vai manter o dono preso aos resultados que ele tem hoje e longe dos resultados que ele quer alcançar. E hoje eu quero te mostrar exatamente como que isso acontece e o que você precisa fazer para não cair nessa armadilha. Então vamos lá? Vamos aprofundar nesse tipo de padrão. Então imagina o seguinte, a pessoa vai lá, ela quer dobrar o faturamento da empresa dela, certo? No primeiro mês que ela começa a se planejar, ela vê um curso que promete que ele consiga dobrar o faturamento sem precisar investir em tráfego, um exemplo. Fica comigo aqui no 100. No 100. Fazer algo sem algo. Cuidado com essa análise. Fazer uma empresa crescer sem precisar contratar. Normalmente, isso é uma articulação de manipulação que é para eliminar uma objeção, né? Normalmente, no primeiro mês o dono vai lá, compra o curso, gasta um tempo dele que ele poderia estar utilizando a operação para fazer o curso. No segundo ele implementa algumas coisas e no terceiro mês ele já está falando, putz, cara, esse curso não é para mim, nossa, eu acho que empreender não é para mim, porque olha, tá vendo aqui, esse curso aqui deu tanto resultado, deu tanta coisa, tantas pessoas já conseguiram fazer acontecer, né? E eu não consegui, né? Eu não estou conseguindo implementar esse curso, nossa, não vou nem conseguir gravar o depoimento ali,
putz, eu acho que não, pelo jeito, crescer, conseguir fazer o meu negócio crescer, não é para mim, porque ó, eu estou aplicando a técnica, eu estou aplicando esse tipo de roteiro ali, né? E eu não estou conseguindo fazer acontecer. E aí eu quero que você observe que esse ciclo de auto-engano, ele vai começar com uma crença de que eu consigo fazer algo sem fazer alguma outra coisa. E normalmente, objeções no mercado digital, essa coisa que tira sem você fazer algo, normalmente está manipulando uma percepção, está tentando criar um senso de facilidade, porque não existe crescimento sem dor, não existe real crescimento no negócio, né? Até para eu rever minha colinha ali, né? Sem trabalho duro. Muitas vezes a gente vê hoje uma manipulação das ações, né? Então, eu quero fazer algo sem fazer algo, a pessoa não percebe que ao agir assim, ela está se enganando, ela está tirando os pilares essenciais para subir aquele prédio. E claro, se ela tirar isso, o prédio vai ruir. E a cada vez que a pessoa cai nessa armadilha de querer fazer uma coisa sem pagar o preço, sem focar, sem se sacrificar, ela vai reforçar o padrão de que, nossa, eu não consigo fazer, eu não vou conseguir crescer não é para mim, né? Eu não vou conseguir executar o crescimento que eu estou me propondo, né? Isso vai acontecer o quê? Né? O que é importante? Eu já vi donos de negócios que passam dias estudando fórmulas e técnicas para alavancar o resultado do negócio, mas não passa uma hora treinando a pessoa que trabalha com ele, dando uma capacitação. Ele passa horas em eventos, ele vai a vários eventos, mas ele sequer leva um colaborador para se capacitar, investe num treinamento para o colaborador que trabalha com ele. O pior, né? Ele vai a eventos, ele não está com resultado bom no negócio dele, ele vai a eventos cada vez mais, quer cada vez mais adquirir conhecimento, e ele só vai perceber o quanto ele está perdido nessa linha quando muitas vezes ele fica sem dinheiro para ir para o próximo evento. E a empresa está rodando ali sem a presença dele, só que de uma forma ruim, porque muitos donos de negócios fazem o seguinte: a empresa, eu não posso estar no operacional, ele simplesmente sai do operacional. Ele perde a presença da empresa. E aí é um problema muito grave, porque a longo prazo isso vai trazer muitos problemas financeiros repetitivamente. O dono sair da operação cedo demais, porque ele imaginou que dá para a empresa rodar sem ele, lembra do que eu estou falando aqui, do sem, fazer isso sem isso, isso vai isolar o dono. E ele vai se tornar uma pessoa que busca fazer as coisas dependendo de uma autonomia. Olha, até rolou uma coisa meio paradoxal. Dependente de uma autonomia, né? Ele vai depender de uma coisa que é irrealista. Que ele vai depender de pessoas. Ele não pode fazer as coisas sem economizar dinheiro. Ele não pode aumentar a margem de lucro sem cuidar das finanças. Não existe isso. Isso são proposições mentirosas, né? E isso vai levar ele à frustração, vai levar a distanciar ele do crescimento, ou vai fazer com que ele tenha um crescimento fraudulento ali, né? Ele mesmo vai se enganar, ele vai ter, de repente, alguns até conseguem estufar o faturamento através de um lançamento, através de resultados, mas o que realmente cai no bolso não se sustenta, né? Então eu já atendi clientes que me disseram o seguinte: cara, mas o meu negócio tem potencial para dobrar o ano que vem. Tá, beleza. Mas aí você está disposto a investir horas de treinamento na sua equipe para poder dobrar? Você está disposto a fazer isso? Você vai ter que dobrar as horas do seu dia para poder fazer isso. Você vai ter que investir mais para isso. Aí pensava, opa, peraí, não sei se dobrar é o caso então, né? Então, muitas vezes nessa ânsia de escalar, muitos donos de negócio não percebem o trabalho duro, né? Eu quero dobrar. O ano que vem eu estou pensando, um pensamento que ocorre muitas vezes: quero o ano que vem internacionalizar a minha empresa. Tá, mas como é que está a empresa atual? E a sua operação atual, como é que ela está? Então, muitos donos de negócios acabam utilizam um crescimento estratégico planejado na cabeça, mas que não se concretiza na prática porque está com a lógica do 100. Eu quero crescer sem ter que sacrificar minhas horas de trabalho, né? Sem que, aí completa a frase, ok?
Isso é uma coisa muito séria. E a gente precisa mostrar aqui que eu tenho um cliente que, é importante trazer disso, né? Eu tenho um cliente que veio amadurecendo muito ao longo dos anos, né? Um cara muito dedicado, e ele saiu de uma visão de eu quero ter muito resultado, hoje eu quero ter muito resultado, mas eu sei que eu vou trabalhar. A primeira visão era eu quero ter um resultado delegando, que outras pessoas toquem pro agora. Cara, eu quero ter cada vez mais resultado, mas eu sei que eu estou na linha de frente, né? Então, muitos donos de negócios têm receio de estar na linha de frente. Qual que é o problema disso, né? Eu não gosto de fazer reuniões. A primeira coisa que eu ouço quando eu vejo queixas de negócios que estão estagnados é que o dono não tem paciência para fazer reunião de treinamento, reunião de acompanhamento, e aí ele não consegue transmitir as especificações que o negócio leva para crescer, né? E aí existe uma rotina que eu utilizo para simplificar e para dar previsibilidade nos treinamentos. As pessoas, lembrando, as pessoas precisam de previsibilidade, tá, para crescer. Então, assim, o dono precisa ter a rotina de acompanhamento com a equipe, rotina de treinamento e rotina de trabalho e desenvolvimento pessoal com os colaboradores, né? De gargalos, de bloqueios emocionais que ele precisa trabalhar, não no nível terapêutico, mas no nível de, como que está bloqueando aqui, ajustar as expectativas como um todo, né? Quando o dono vai lá e aceita esse modelo, ele incorpora a clareza na comunicação. Nos primeiros meses é um pouquinho difícil, né, trabalhoso, mas depois ele entra num tipo quase que num modelo de cruzeiro, onde ele tem previsibilidade na semana dele, ele tem clareza do que ele vai fazer e ele já tem pessoas trabalhando bem alinhadas com ele, não está tudo mais nas costas dele. E ele também não está tendo que microgerenciar tudo. Ele vai precisar trabalhar, claro, acompanhando os processos, mas ele consegue dividir esse trabalho com os colaboradores. Então, existe um trabalho duro de crescimento, né, que o dono precisa fazer, de presença. Muitos donos de negócios estão utilizando os meios digitais para criarem várias empresas e muitas vezes não estão presentes em nenhuma delas, não estão na linha de frente. E o segredo, então, é ter presença organizada para fazer o negócio crescer. Não é estar ali presente em tudo, fazendo na frente do colaborador ali, fazendo para o colaborador. É fazendo junto e depois acompanhando, desenvolvendo o colaborador. E é isso que faz o negócio crescer de forma alinhada. Então, isso ajuda o dono a ter essa compreensão de que exige muito trabalho duro e não cair nessas receitas, nessas fórmulas que prometem fazer algo sem algo. Então, como é que você faz um negócio crescer sem ter que se reunir com o seu time, sem depender de você? Cara, é uma promessa muito perigosa, tá? Eu, inclusive, em alguns momentos, eu já utilizei essa colocação e eu vejo que ela é muito equivocada, porque depende do dono. Não tem como fazer um negócio sem depender de você. Depois que eu me dei conta por uma simplificação na comunicação, ela fica uma mensagem ambígua, ela pode dar a entender que você está prometendo que a empresa não vai dependendo do dono. Mas eu vejo que a empresa depende, o dono precisa estar lá na linha de frente, junto com o time, à frente, mas é dependendo cada vez menos do operacional do dono. Então, se você quer que o teu negócio dependa cada vez menos de você, você precisa estar presente, precisa treinar, precisa trabalhar duro ali junto com o time, não dá para entrar numa torre de marfim ali, subir no escritório e deixar todo mundo tendo que resolver os problemas e achar que a tua equipe vai patrocinar o teu crescimento. É o contrário, né? Você quem fundou a empresa e que vai organizar os recursos que você tem para fazer esse negócio crescer. E na verdade não é nem o contrário, né? Ambos podem se ajudar, conciliar os interesses nos alinhamentos de interesses e expectativas ali, para que o teu interesse seja o interesse do colaborador e vice-versa, né? Para que ambos estejam alinhados. E depois você vai lá e vê que com reuniões bem alinhadas, fazendo as coisas, fazendo o que é combinado, com um time bem alinhado, a empresa começa a crescer, mas demanda esse trabalho duro. Não dá para eliminar o relacionamento humano ali, a energia, o alinhamento, a clareza, a dedicação do trabalho duro ali para definir o escopo do trabalho de um colaborador ali, porque afinal o dono é quem sabe para onde a empresa vai e inclusive
alinhar isso com o colaborador. Então não pode cair nessas armadilhas de achar que vai dar para fazer sem desenvolver o time, que dá para ter uma empresa viajando o tempo todo. Isso tudo são mitos que na prática a gente vê que quem realmente está fazendo o negócio crescerem precisam de rotina. E é isso que eu ensino aqui também na Decision Pro, aqui nos nossos vídeos. A gente tem outros vídeos onde eu falo sobre rotina também. Então, cuidado para não cair nessa armadilha de que existe um trabalho dá para fazer crescer sem tua presença, sem o teu esforço. Isso é um mito. E a partir do momento que você passa a aceitar, isso já vai ser muito bom, porque você vai ficar mais tranquilo, compreendendo que você está no lugar certo. Você não vai continuar fazendo o tempo todo operacional, mas por um tempo talvez você vá fazer. Você vai sair de uma linha de ação de onde você está fazendo para ensinar. É um outro tipo de operacional. Você ainda continua ensinando as pessoas. Nas áreas que você não conhece detalhadamente, você vai contratar consultorias, você vai contratar pessoas que já estejam minimamente capacitadas, mas mesmo assim você vai continuar crescendo. E crie uma empresa que você goste de estar lá, porque vai facilitar muito o processo goste no sentido assim, que seja um ambiente que você acredita, que você está engajado, não é gostar só, é prazeroso, não é isso. É de que você cria uma coisa que é relevante para você e que é relevante, obviamente, para o cliente, mas que tem adesão para que você não vive nesse modelo de fuga, de criar uma empresa que precisa fugir a qualquer custo, que você não aguenta mais estar ali. Mas isso também tem a ver com relações de trabalho desalinhadas e outros assuntos que a gente vai falar em outros vídeos. Mas cuidado para não cair nessa armadilha do 100, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.